como talvez já tenha notado, estará submetido a uma miríade de diferentes fontes energéticas que, por sua vez, servirão para inflamar algumas respostas conflitantes dentro de você, seja no sentido físico, ou no sentido emocional. Deixe-nos explicar. Temos brevemente abordado sobre o fato de que não são apenas portadores de luz e informação, foram dispersores em muitas vidas, e agora, na medida em que essas sementes germinam e começam a vir para a vida, no começo uma por uma e muito em breve numa verdadeira avalanche, começaram também a afetá-lo de muitas maneiras. Pois mesmo que as tenha semeado longe de você, por assim dizer, em suas viagens neste planeta, ainda carrega a marca destes sinais em seu DNA, e isso combinado com o feedback recíproco que lhe foi dado em seu próprio planeta, toda vez que depositou cada uma dessas vagens de informações, fará com que muitos circuitos internos comecem a falar cada vez mais alto. E assim, o que ouvirá, por vezes, será uma verdadeira cacofonia de sinais, que aparentemente o impulsionarão em todas as direções ao mesmo tempo, deixando-o sem apoio para que possa se sustentar e então sair numa viagem vertiginosa em que estará apto a fazer o mais forte entre você se sentir enfraquecido. São emoções conflitantes e sinais físicos que serão apenas sinais de melhorias, não apenas num nível pessoal, mas de fato num aspecto global. O que está acontecendo é um grande despertar das sortes que agitarão toda e quaisquer das velhas e estagnadas piscinas que ainda cobrem grande parte da superfície deste planeta. Lembre-se de que tem de instigar toda essa energias altamente negativas que, em primeiro lugar, têm que ser retiradas e, como tal, antigas forças de controle que não mais existirão, embora seus resíduos ainda estejam em muitos lugares à sua volta, como poças deixadas após uma chuva forte. Mas agora que foram plantadas, já estão se movendo e abrindo caminho, através do solo, e uma vez que comece a surgir e começar a interagir com as energias que já estão lá, tudo parecerá um tumulto repentino. Isto não será alguma forma negativa ou um sinal de instabilidade, pelo contrário, será um sinal muito benéfico, sacudindo este planeta de uma forma jamais experimentada. Por enquanto, não haverá lugar a ser deixado intocado pelo efeito dessas mudas recém-nascidas que começam a fazer suas vozes serem ouvidas em todos os aspectos. Sabemos que para muitos, esta agitação será sentida de uma maneira um pouco perturbadora, embora esse realmente seja o propósito desta parte de toda a operação. Estão sendo cuidadosamente dirigidos para esta agitação, que permitirá a abertura de uma clareira muito profunda em todo o ambiente energético na superfície deste planeta. Lembre-se de que tem sido fundamental para colocar em prática uma nova grade energética em todo este planeta, embora do que agora estamos falando esteja literalmente sob o solo, o chão sobre o qual todos caminham, os alicerces de suas sociedades. Nesta camada superior do seu planeta, dentro de uma crosta muito fina está o lugar onde todos os antigos depósitos energéticos estão acumulados, a antiga densidade que suplantou o frescor vibrante e vitalidade que costumava constituir a própria essência da sua existência. Mas agora, estas sementes que tão diligentemente depositaram nesta fina camada superior, receberam a quantidade necessária de luz, a fim brotarem, em todos os sentidos da palavra. Nunca foram prejudicadas ou inibidas por estas camadas acumuladas de escórias que haviam sido depositadas, vida após vida, século após século neste planeta na medida em que a humanidade continuou a se aprofundar escolhendo obscuros becos para se aventurar. Longe disso, sementes, de fato, indestrutíveis, que irão prosperar em qualquer ambiente, seja energético ou de qualquer outra natureza, pois foram projetadas para resistir a toda e qualquer tentativa de destruição ou alternância. Possuem a mesma frequência que agora alcançou, e como tal, as densidades mais baixas não puderam prejudicá-las em nada. E assim, simplesmente estiveram aqui, esperando pelo sinal para brotar, agora que o sinal foi dado, e portanto, este processo maravilhoso de desdobramento foi posto em ação. E assim, pouco a pouco, a velha e densa crosta será penetrada por estas mudas resistentes e na medida em que se inserem, através dessas antigas e rígidas camadas,
irão desencadear uma vibração que percorrerá cada partícula que entrar em contato. Isto, por sua vez, atuará como um sinal para suas vizinhas, desencadeando uma reação, em cadeia, que por sua vez irá abranger a totalidade da superfície do planeta. Lembre-se de que o que considerar como negatividade, simplesmente será uma fonte de energia, que pode, e será utilizada na forma mais benéfica dos propósitos, como os resíduos excretados de animais utilizados para fertilizar os campos. Pois mesmo que este planeta possa parecer estéril, e encrustado, nessa profunda camada de negatividade, na verdade é apenas um oceano de potencial esperando para ser colocado em sua plena utilização e, como pequenas, mas potentes, estas sementes criarão raízes e começarão a brotar, explorando este potencial e usá-lo em tudo que vale a pena, alimentando seu próprio crescimento neste vasto repositório de antigas energias. A energia é a única fonte que existe em qualquer lugar na criação. É o que é, e por isso, sua tarefa será simplesmente para restaurar o nível de vibração desta energia de tal maneira, que retornará a ser uma fonte de mudanças positivas em vez de limitações negativas. Sabemos que falamos de uma maneira que alguns possam se referir como termos simplistas, mas no núcleo, isto é que está acontecendo agora. Nada na criação é de tal natureza que não possa ser reajustada de uma forma que seja considerada como benéfica e, assim, este seu planeta aguerrido e cheio de cicatrizes não é exceção. A humanidade tem uma ideia de que tem esgotado os recursos naturais deste planeta. Todavia, essa não seja a maneira certa de encarar este fato. Simplesmente os administrou, muito mal muitos deles, de uma forma bruta, pois não pode esgotar energia, nem poluí-la de tal maneira que seja imprópria para o consumo. A energia simplesmente existe, e agora que vive nesse maravilhoso potencial em que vive, que finalmente começará a ser definido e restaurado como uma fonte de luz, de fato, prazerosa para todos, em vez de ser a carga debilitante de negatividade que foi por um longo tempo. Não existem limites para o que pode agora fazer, e para o que essa mudança trará, não havendo nenhuma chance de que também vá ficar sem matérias-primas. Já tem tudo do que necessita à sua disposição para, então, fazer esta enorme reforma acontecer, seja na forma de mão de obra ou de recursos naturais, como também na forma de energia e informação. E então, essas sementes plantadas há tanto tempo, sementes que também estão dispersas por todo lado, na medida em que agora vive seu cotidiano, encontraram tudo do que necessitam para vir à fruição. Prosperarão no mais escuro e úmido dos lugares, como também nos mais secos e estéreis locais, pois não existem limites para que possam começar a vibrar numa tal frequência, trazendo este planeta de volta na dança da vida que tem, desde então, desejado reentrar por eras. Sementes que são nada mais do que as transportadoras de frequências que irão ajudar a sintonizar tudo e todos com que entrarem em contato, e na medida em que fizerem sua mágica, toda a matéria começará a cantar a mesma música. E quando fizer, literalmente falando, nada será como antes. Não importa onde esteja, dentro ou fora, tudo que vê ou sente, de alguma maneira é simplesmente a energia vibrando numa determinada taxa. E assim, essa dança da vida que ainda sabe como fazer, finalmente será aquela que será promulgada a todos que habitam este planeta e não apenas por um punhado, como tem sido por muito tempo. Pois sempre houve indivíduos que mantiveram essa frequência da vida, não importando quanto densa e desconectada a maioria dos habitantes do planeta esteve. E então, serão primeiros a se alegrar, quando novamente encontrar companhia, após uma longa e solitária viagem, e quando, uma por uma, milhares e milhares de outras almas se juntar nesta alegre roda, dançando de alegria, dançando com a vida, comemorando a vida de volta a este planeta inteiro, mais uma vez.